Vamos lá na primeira questão. Em razão de vários fatores, valor da causa, por exemplo, a forma com que o processo se desenvolve assume feições diferentes. Essa forma com que o processo se desenvolve de acordo com determinados fatores, chamados procedimento. Logo, o procedimento é a exteriorização do processo ou da relação processual. Também é chamado de rito do processo, ou seja, o seu cerimonial ou seu ritual. Quais os procedimentos adotados no processo do trabalho? Nós temos o procedimento sumário, nós temos o procedimento sumaríssimo e nós temos o procedimento ordinário. O procedimento sumário é até 2 salários mínimos. No procedimento sumaríssimo, até 40 salários mínimos. E no procedimento ordinário, mais de 40 salários mínimos. No juizado especial de pequenas causas, nós temos que lá também o procedimento sumaríssimo é até 20 salários mínimos sem advogado. E até 40 você pode pleitear lá no juizado especial. Mas aqui é processo do trabalho. Então é 2 até 40 e mais de 40. A resposta correta seria letra E. Procedimento sumaríssimo, até 40 salários mínimos. Procedimento sumário, até 2 salários mínimos. Procedimento ordinário, acima de 40 salários mínimos. Resposta letra E. A outra questão fala da petição inicial. É a peça inaugural do processo, também chamada de peça exordial, peça vestibular, peça de ingresso, peça atrial. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 840 da CLT, a petição inicial nos dissídios individuais deverá conter, se ela for escrita, ela deverá conter a designação do presidente da junta. Cansei de falar da sala de aula que se aparece junta está errado, porque nós não temos mais junta de conciliação e julgamento. Letra B. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo. Perfeito. A qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulta o dissídio, o pedido que deverá ser certo, determinado e com a indicação do seu valor, e a data e assinatura do reclamante ou do seu representante. Perfeito, porque o reclamante pode assinar se ele estiver utilizando o ius postulandi, o direito de postular sem a presença do advogado. C. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do presidente do TRT. Se você está entrando na vara do trabalho, você vai fazer presidente do TRT? Não, não tem nada a ver isso aqui. Não é do presidente do TRT. Do juiz de direito é possível, porque nós já falamos, o local onde não tem a vara do trabalho, havendo lei autorizando, conforme a Constituição Federal, seu artigo 112, nós vamos ter a possibilidade do juiz de direito, sim. Que foi dirigido, então essa aqui também já estaria errada por conta disso. A letra D. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juiz de direito a quem for dirigida. Ora, na Justiça do Trabalho, só vai ser para o juiz de direito se tiver lei autorizando e desde que não tenha o juiz do trabalho. Se a ação trabalhista, tem que ser um juiz do trabalho. Resposta correta, letra B. Questão 3. A ausência do autor da reclamação trabalhista. A audiência importa o arquivamento da ação. Isso aqui tem uma questão logo lá na frente, que essa aqui era a resposta. Considerando a Lei 13.467, nesse ato ele será condenado ao pagamento das custas. Então pergunta, quando que ele será condenado ao pagamento das custas na Justiça do Trabalho? E eu disse para você, com a Lei 13.467, a reforma trabalhista, nós tivemos uma alteração. Aí vamos lá, ele vai pagar as custas, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar no prazo de 15 dias que a ausência ocorreu por motivo justificável, a critério do juiz da causa, e o pagamento das custas será condição para a propositura de nova demanda. Ora, aqui não é a critério do juiz da causa, aqui é determinação legal. Letra B. Salvo se beneficiário da justiça gratuita, mas deverá comprovar no prazo de 10 dias. Opa, não é 10 dias, são 15 dias a comprovação. C. Mesmo que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar no prazo de 15 dias que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável e o pagamento das custas será condição para a propositura da nova demanda. Correto. Letra D. Salvo se beneficiário da justiça gratuita, mas deverá comprovar no prazo de 15 dias que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável. Caso contrário, não poderá demandar dentro do prazo de 2 anos? Não, não tem isso. Ele vai ter a condição para que ele possa propor o pagamento das custas. Mesmo que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar no prazo de 10 dias, não é 10 dias aqui, nós eliminamos esta e esta aqui.
Questão 4. Quanto às normas referentes ao procedimento sumaríssimo previstas na CLT, assinale a alternativa correta. As ações individuais cujo valor não ultrapasse 20 vezes o salário mínimo, procedimento sumaríssimo é até 40 salários mínimos na Justiça do Trabalho. Em um dissídio individual submetido ao procedimento trabalhista, é inadmissível a utilização de uma prova pericial? Eu não posso fazer perícia? Posso sim. É diferente do juizado especial aqui, eu posso fazer a prova pericial na Justiça do Trabalho, sim. Então isso aqui é o que está errado, aqui é o que está errado. C. Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo, a citação não poderá ser feita por edital. Correto. Não se faz citação por edital na Justiça do Trabalho no procedimento sumaríssimo, tendo em vista a busca da agilidade processual. Letra D. É possível a utilização do procedimento sumaríssimo nas demandas em que é parte a administração pública direta, autárquica e fundacional? Não, que eu não posso utilizar o procedimento sumaríssimo contra o Estado, a União, o Distrito Federal, municípios e contra as autarquias e fundações. Então aqui também está errado. As testemunhas até o máximo de 2 comparecerão à audiência de instrução e julgamento dependente de intimação? Depende de intimação? Não, é independentemente de intimação. E o número correto de testemunhas é 2 mesmo. Se for procedimento ordinário, nós teríamos 3 testemunhas. Então a resposta correta, letra C. Questão 5. Assinale a opção correta. A defesa apresentada pelo reclamado no processo do trabalho deverá ser apresentada no prazo de 15 dias a contar da data da audiência de conciliação. Errado, isso aqui é o processo civil. Nós não aplicamos isso aqui na Justiça do Trabalho. B. O reclamante e o reclamado formularão perguntas diretamente às testemunhas em atenção disposto no CPC? Errado, processo do trabalho. As perguntas são formuladas diretamente pelo juiz. Então o juiz vai formular as perguntas à parte. Continua no processo do trabalho o presidencialismo aqui nas audiências. C. As partes, ao comparecer às audiências, devem estar acompanhadas de seu procurador ou defensor? Não necessariamente, porque nós temos na Justiça do Trabalho o jus postulante. E se tem o jus postulante, não necessariamente ela tem que ir com seu advogado aqui, seu defensor público, também que nós não temos defensor público na Justiça do Trabalho. Letra D. O termo de conciliação e audiência vale como decisão irrecorrível e oponível erga omnes. Ela é uma decisão irrecorrível, não cabe recurso dos acordos, mas o INSS pode recorrer porque se perceber a fraude, então não é oponível contra todos. Letra E. Após o interrogatório pessoal do reclamante e do reclamado, a instrução processual poderá prosseguir sem elas, permanecendo seus representantes. Sim, já prestaram o depoimento pessoal, elas podem ir embora e continuar a audiência com o advogado. Resposta correta, letra E. Questão 6. O Banco Félix S.A. preferiu que o preposto João, empregado em Guaxupé, fosse representá-lo em audiência da reclamação trabalhista movida na cidade de Salvador. João se encantou com as praias do local e chegou atrasado para a audiência una designada, tendo comparecido o advogado da empresa munido de procuração e juntado contestação oportunamente. Tendo em vista a legislação vigente alterada pela Lei 13.467, o que acontece aqui? Então o preposto chegou atrasado e o advogado apresentou a defesa. Nós temos aqui, se a parte não comparece, o preposto ou reclamado, nós temos que houve o quê? Revelia. E o advogado, ele pode apresentar a defesa. Antigamente não podia. Após a Lei 13.467, ele pode apresentar a contestação. Então, vamos ver que fala a letra A. Somente será decretada a revelia ao reclamado, sendo proibido o recebimento da contestação. Não é proibido, pode juntar contestação e documentos. Não será decretada a revelia. Errado, se não compareceu, será decretada a revelia. Então, esse não aqui está errado. Somente será aplicada a confissão quanto à matéria de fato ao reclamado, mas, ainda que ausente o preposto, presente o advogado na audiência, serão recebidas a contestação e os documentos eventualmente apresentados. Então, está falando que somente será aplicada a confissão, não vai ter revelia? Errado, nós temos a revelia e, além da revelia, a confissão quanto à matéria de fato. Letra D. Será decretada a revelia além da confissão quanto à matéria de fato ao reclamado, mas ainda que ausente o preposto, presente o advogado na audiência, deverão ser aceitos a contestação e os documentos
eventualmente apresentados. Correta aqui, nossa resposta é letra D. Será decretada a revelia e a confissão quanto à matéria de fato ao reclamado, sendo proibido o recebimento do documento de contestação. Então, resposta letra D. 7. A empresa Félix Produtos Literários foi acionada em ação trabalhista movida por seu ex-empregado Diogo. Em audiência inaugural, não havendo possibilidade de acordo, o juiz recebeu a defesa da ré e adiou para instrução em razão da ausência de uma testemunha convidada pelo autor. Na audiência de instrução em prosseguimento, compareceram apenas o autor, com o seu advogado e o advogado da ré, visto que o seu cliente se esqueceu da audiência e não enviou preposto. Nesta situação, o que acontece? Reclamado não comparece, mas comparece o seu advogado. Nós temos a revelia e pode receber a documentação. O que acontece? Na primeira audiência, as partes compareceram. Então, não houve nem arquivamento, nem revelia. Na segunda audiência, se não comparece as partes, nós temos aí a confissão. Então, ocorre a confissão. Então, aplica-se a confissão à parte que, expressamente intimada com aquela combinação, não comparecer à audiência em prosseguimento, na qual deveria depor. Perfeito. Não compareceu à segunda audiência. Confissão. Primeira audiência. Se o reclamante não comparece, nós temos o arquivamento. Se o reclamado não comparece, nós temos a revelia e a confissão. Além da revelia, nós temos a confissão quanto à matéria de fato. Na segunda audiência, se o reclamante não comparece, nós temos a confissão dele. Se o reclamado não comparece, nós temos também a confissão. Primeira audiência e segunda audiência. Então, aplica-se a confissão à parte que, expressamente intimada com aquela combinação, não comparecer à audiência em prosseguimento na qual deveria depor. Letra B. Deverá ser designada outra audiência, porque o adiamento da primeira audiência decorreu de interesse do reclamante? Não é adiada. Nós temos que não há adiamento. O não comparecimento do reclamado importa a revelia, além da confissão quanto à matéria de fato? A revelia é só na primeira audiência. Então, nós temos aqui, não aplica. Não se aplica a confissão à parte que não comparece à audiência em prosseguimento? Errado. Aplica-se. E letra E. Se o juiz entender que não é necessário o interrogatório da reclamada, não será aplicada a confissão ficta. Não tem isso. Não compareceu, Se foi intimada para prestar depoimentos, não comparece, nós temos a confissão. Isso na segunda audiência, porque se for na primeira, temos a revelia, via de consequência, a confissão. 8. Nos termos da consolidação das leis do trabalho, a prescrição intercorrente, está lá no artigo 11 da CLT, pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição. Resposta letra E. 9. Em causa sob o procedimento ordinário, o juiz do trabalho deve arquivar o processo quando que é arquivado o processo? Quando o autor, o reclamante, não tiver comparecido à audiência inicial designada. 10. O advogado em defesa da empresa reclamada no curso de uma ação trabalhista pretende utilizar uma medida do direito processual comum, que não está prevista na consolidação das leis do trabalho. Tal situação, princípio da subsidiariedade. Eu vou usar o CPC desde que haja o quê? Que ele seja compatível, porque se houver incompatibilidade eu não posso aplicar. Então é possível em qualquer hipótese, simplesmente pela omissão da consolidação? Não basta omissão, tem que ser omisso e ser compatível. Não é possível, errado, porque é possível usar o CPC sim. Ficará condicionada a verificação judicial e restrita à fase de execução? Errado. Na fase de execução, primeiro a gente usa a Lei 6.830 para depois usar o CPC. Então eu posso utilizar o CPC sim. Letra D. É possível diante da omissão da consolidação das leis do trabalho? Certo. Exceto naquilo em que for incompatível com o processo judicial do trabalho. Perfeito. Princípio da subsidiariedade aqui, resposta letra D. É possível em face da ausência de norma processual da consolidação das leis do trabalho, restringindo-se a fase de conhecimento? Não, porque eu tenho que na fase de execução também é possível usar o CPC, embora primeiro eu tenha que utilizar a Lei 6.830. Então nós temos aqui 10 questões de direito do trabalho para que você possa estudar de acordo com o que foi dado na aula.
E a frase motivacional de hoje é o seguinte: a adaptação é uma forma de inteligência. Não se planeje e depois se procura fazer com que as circunstâncias se ajustem aos planos. Primeiro você deve procurar fazer com que os seus planos se ajustem às circunstâncias por que você estiver passando. Lembre-se, tenha coragem para mudar as coisas mutáveis, tenha resignação para aceitar as coisas que são imutáveis e sabedoria para distinguir as duas coisas. Força e fé. Um grande abraço e até a próxima aula.